Bom dia a todos, a todas. Eu quero me dirigir a você da Escola Liceu do Conde do Ceará, especialmente a meus alunos do ensino médio e segundos e terceiros anos. Eu queria desejar a vocês que nós estamos começando um segundo período, que é o terceiro e o quarto bimestre. Eu queria desejar a vocês força, muita força, coragem, disposição e esperança. Pessoal, força, disposição, coragem são importantes para você saber o que você quer no futuro. Você tem que aprender a lutar pelo aquilo que você quer. É necessário ter força, coragem, disposição, força, coragem, disposição e esperança de que você vai. Primeiro, eu acho que eu escolhi algumas coisas que é importante. Primeiro, estudar. Estudar é fundamental. Você tem que estudar com afinco, com desejo mesmo. Sentar e fazer seu trabalho sério, um estudo sério. E engraçado, esse estudo é importante você desenvolver porque ele tem que ser sério. Você tem que ter um tempo de estudo. Um tempo lá de estudo onde você vai desempenhar seu trabalho, vai entender, procurar compreender o que está acontecendo ali naquele sua leitura. Você vai ter esforço para fazer, é importante. O segundo aspecto que eu acho que é muito importante é o estudo, ele abre possibilidades para o futuro. Eu acho que você tem que pensar nisso. Hoje, mais do que nunca, o estudo abre uma possibilidade para o futuro. Ele não resolve, ele não vai, o estudo não vai dizer como é que vai ser seu futuro. O estudo vai dar mais possibilidade para você ter um futuro melhor, tá bom? E eu acho isso que é importante, porque, primeiro, o estudo agora e um estudo continuado no decorrer da vida vai lhe possibilitar um serviço melhor, mais adequado, um serviço que você vai gostar, que você deve gostar de trabalhar e oferecer condições de vida, condições de vida digna. Portanto, o estudo para o trabalho, o estudo para a formação individual é muito importante. Um estudo para a formação individual e também para a vida coletiva, porque o estudo ajuda na vida cidadã. O estudo ajuda a você saber discernir o que aparece no jornal escrito, no jornal televisionado, descobre nuances nesses jornais e você então pode tomar decisões diante das questões que envolvem o país, que são muitas vezes complexas. Então você com estudo você vai abrir esse olhar de esperteza para o que está acontecendo na realidade. Eu acho que isso é muito importante. Bem, agora um pouquinho o que está acontecendo aqui, a pandemia, nós estamos vivendo a pandemia, por isso que eu estou me dirigindo a vocês via internet, via YouTube. Pessoal, a pandemia, ela nos pegou, é muito sério, é uma coisa muito séria. Essa pandemia é devido às causas humanas. Nós sabemos que a pandemia ela aconteceu porque as cidades estão se expandindo, o ser humano está morando mais em cidades hoje, eu vou até comentar isso no próximo vídeo, morando mais em cidade, as cidades estão se ampliando, estão tomando o lugar da natureza e os animais estão vindo para a cidade e aí o contato com esses animais gera doenças, né? Produz doenças. Eu estava lendo ali que o vírus, determinados vírus, o Covid estava nos animais, nos macacos, há mais de 70 anos. E imagine outros vírus que podem estar nos animais, vivendo com os animais, que não, esses vírus não geram doenças nos animais, mas geram doenças com o contato desses animais com o contato humano. Então, imagine outras doenças, né? Então, esse problema da saúde pública, essa questão ecológica, porque também envolve a questão ecológica, porque, como falei, a invasão das pessoas no meio ambiente
no espaço dos animais geram problemas. Isso é uma questão nova que a gente precisa pensar também. Então a pandemia, essa pandemia, ela mudou todo o modo de vida da gente, né? E gera até uma pergunta: será que depois dessa pandemia, no pós-pandemia, o mundo vai melhorar? Porque se nós estamos vivendo uma questão que nos despertou a questão da solidariedade, despertou o cuidado com as populações mais carentes, as populações mais pobres, nos fez refletir que essas pessoas são pobres. E, portanto, precisamos exigir políticas que melhorem as condições sociais, econômicas, de renda dessas pessoas, para lhe trazer dignidade. Então, essa questão da pandemia trouxe e traz muitas questões que a gente precisa pensar que novo mundo a gente quer. E é isso mesmo, que novo mundo a gente quer. A pandemia, ela nos isolou, né? Em casa, nas nossas casas, mas também ela nos trouxe o convívio familiar, que muitas vezes tinha acompanhado de tensões, mas é natural, né? Se a gente não convive, não aparecem as tensões, mas também não aparece o entendimento do outro, a compreensão do outro, a paciência com o outro. E a gente precisa aprender, está aprendendo. Então a pandemia, ela trouxe coisas muito boas também, mas infelizmente matou muita gente. Mais de 100 mil pessoas mortas no Brasil. Que loucura, isso é uma loucura. E percebemos que houve falhas do Estado em proteger essas vidas. Houve uma falha, e falha nossa de exigir do Estado, com força, que ofereça segurança. A segurança, a proteção, faltou segurança, a proteção do Estado. E também nós muitas vezes não exigimos isso. Nós brincamos muitas vezes com essa questão, remédios sem eficácia, achamos que muitas vezes a máscara não era importante, e a máscara é importante. Eu acho que nós precisamos pensar a pandemia, o que a gente viveu nessa pandemia, tirar as coisas boas e também tirar conclusões dela. E a conclusão é melhorar as condições de vida das populações mais pobres, carentes. Melhorar as condições de vida das pessoas. Por quê? Porque elas são cidadãos. Outra coisa que é interessante é a questão que a gente... como essa pandemia deixou a gente muito, às vezes, mais nervoso, né? E aparece agora essas questões muito interessantes que a gente não revelava. Por exemplo, essa questão do preconceito racial. A pandemia e gerando essa tensão na população revelou algo que estava escondido na sociedade, né? Que é o racismo. Um racismo tremendo. E a gente precisa, então, passar por uma cura interior, tá bom? Uma cura anterior. Bem, eu quero dizer isso aí, mas agora eu queria também me dirigir a vocês sobre a questão da sala de aula. Nós vamos passar por mudanças, né? Agora, nós vamos nos comunicar através da internet. É um avanço importante, mas temos que ser claros. Nós, professores e alunos, nós não podemos deixar que somente essa relação via internet permaneça. Temos que ter o presencial. Quando a vacina aparecer, a gente precisa ter o nosso presencial garantido. O estudo presencial em sala de aula é muito importante. A internet é um complemento. A aula da internet é um complemento. Não é o principal é a aula presencial. Tem que se tornar isso bem claro para vocês, para mim e para o Estado. A aula presencial é fundamental. Agora, com a nova metodologia,
que eu chamo de metodologia ativa e cooperativa, centrada no aluno, não mais uma velha escola tradicional. Bem, nós estamos entrando aí, já estamos entrando no que eu vou trabalhar. Como é via internet que nós vamos trabalhar, eu vou enviar para vocês um link, onde vocês vão acessar no YouTube e vão ter acesso a essas aulas. A minha conversa com vocês vai ser via o YouTube. E aí tem um endereço que vocês podem, um e-mail que vocês podem se comunicar ou escrever embaixo, fazendo perguntas, e a gente pode, de vez em quando, passar novos vídeos respondendo essas questões de vocês, tá bom? Bem, no primeiro bimestre, nós trabalhamos, no primeiro e segundo bimestre, nós trabalhamos o que eu chamo aqui de áreas de uma área comuns, área de interesse comum, né? Que a partir dessas áreas, desses temas geradores, né? O tema gerador do primeiro e do segundo bimestre é política. O tema gerador do terceiro e quarto bimestre vai ser a cidade. A cidade e a busca pela qualidade de vida. Isso é muito importante trabalhar. Então, no primeiro e segundo bimestre, nós vamos trabalhar a questão da cidade e a busca por qualidade de vida. E vejam bem que esse tema é de fundamental importância. Eu estava vendo aqui, nas minhas pesquisas, que a maioria da população mora em cidades. Agora, daqui a 50 anos, nós vamos ter nas grandes cidades 6 bilhões de habitantes. Veja que loucura! Nós vamos ter cidades, então nós precisamos, daqui a 50 anos, esses 6 bilhões de pessoas morando em cidades. Então é necessário pensar que nova cidade é essa que a gente quer. É necessário pensar numa cidade que seja voltada para os seus cidadãos, o direito à cidade, e não para os grandes mercados, para gerar riqueza aos grandes mercados. É necessário pensar ambientes para a vida social. Você vê aí que a Câmara de Fortaleza aprovou a exploração do Parque do Sabiaguaba, né? Portanto, nós estamos perdendo uma área que oferece o espaço para a cidade respirar. Um espaço para a cidade poder visitar, conhecer. Nós precisamos, então, construir uma cidade mais democrática, horizontalizada, que as pessoas participem, horizontalizada nesse sentido, que elas participem. É necessário construir uma cidade que não seja fundada no capital, né? Na riqueza, mas que a riqueza ela é produzida para todos. Mesmo quando você pensa que tem um empregador e ele gera lucro para si, esse lucro também ele tem uma função social. Tem que voltar não só esse dinheiro que é um trabalho, esse dinheiro desse empresário é fruto de um trabalho coletivo. Então esse trabalho coletivo ele tem que voltar através de impostos. Ele tem que voltar através de benefícios ao trabalhador, de participação no salário, na melhoria da empresa. Quando a empresa melhora, ele tem que participar dos lucros, né? Então nós temos que pensar uma outra cidade, né? Que é centrada nas pessoas, no bem-estar das pessoas. E isso é um desafio para o futuro. É o que nós vamos tocar nas próximas aulas, né? Nós vamos tocar nesse assunto que é muito importante. Agora, então, nós estamos lidando aqui com espaço urbano, que na sociologia chamamos de espaço urbano. Quando a gente fala de cidade, nós estamos falando de espaço urbano. E esse espaço urbano, ele tem o aspecto da cultura, a cultura da cidade, né? A gente precisa pensar, e aí o bloco 5
nós vamos colocar isso no Google Drive. O bloco 5 vai estar no Google Drive para você acompanhar, preparar estudos, né? Preparar seus estudos. Então, você tem que ir lá no Google Drive. É o bloco 5 que nós vamos trabalhar a cultura urbana. Depois, no bloco 6, nós vamos trabalhar a socialização na cidade, que é uma questão importante. Socialização tem a ver com a sociabilidade, a relação entre as pessoas. Nós vamos ver isso aí também. Também nós vamos ver a questão do trabalho, né? Esse tema gerador, a qualidade de vida na cidade, também quer envolver a dimensão do trabalho, do trabalhador. Veja aí na pandemia, trabalhos como a entrega, o deliveries, e também a greve desses entregadores para mostrar que eles estavam subempregados, estavam sendo explorados. Muitas vezes eles contavam que passavam fome, trabalhavam, mas passavam fome. Que questão de trabalho é esse? Que trabalho é esse? Que está desumanizando, né, as pessoas. Também a questão da desigualdade social na cidade. Nós vamos ver a questão que muitas vezes as moradias, né, das pessoas na cidade, a questão, mesmo a questão do emprego, né, da péssima qualidade de emprego e os péssimos salários, né, que muitas vezes dessas profissões aí como do Uber, né, desses entregadores, né, das pessoas mais carentes, que têm pouca formação. Nós vamos trabalhar essas questões. E também os desafios, né, os desafios dessa globalização, do neoliberalismo imposto ao trabalho, né? Essas modificações no mercado de trabalho que repercute nas questões de vida, né? Vida das pessoas, das famílias. E, finalmente, o meio ambiente. O meio ambiente na cidade deve ser tratado. É muito importante isso, porque, como eu acabei de dar um exemplo da pandemia, né? Está conectado com isso. Aí nós vamos discutir mais ampliada a questão da interligação entre meio ambiente e cidade. E, possivelmente, vamos avançar em outras questões que são fundamentais no meio ambiente. Então, no bloco 5 é cultura urbana. No bloco 6, nós vamos trabalhar a questão da socialização. No bloco 7, trabalho. No bloco 8, desigualdade social. E no bloco 9, meio ambiente. Então, são esses temas que faz parte do tema gerador, a qualidade de vida na cidade. Eu queria desejar a vocês que vocês desempenhem um bom trabalho de estudos. Vamos levar o estudo com seriedade, é muito importante. Vamos levar o estudo com seriedade. E vamos... Por quê? Porque você tem que ser autônomo. Você tem que ir atrás. E isso, quando a gente vai atrás, vai estudar por conta própria, segundo as nossas necessidades, a gente se sente vivo. A gente sente... eu me sinto professor quando eu estou pesquisando. Eu me sinto professor, mas eu também me sinto estudante. Eu sou um estudante. E você que é estudante tem que se tornar um pouquinho de professor. Aprender a ser professor, porque você tem que aprender a ir atrás. Você pode até não... Você tem que incorporar determinados hábitos, habilidades, que pode ser que você não conheça muito o assunto, mas você tem que saber onde é que está e você tem que ter mais ou menos umas pistas para encontrar esses assuntos e desenvolvê-los posteriormente. Então, por isso é autonomia, um aluno autônomo. É um aluno que vai atrás. Então, eu termino por aqui, desejando força, coragem, disposição e esperança que vocês vão desempenhar um excelente trabalho de estudos. Um abraço a todos e a todas.